Você vai fazer o Enem e não sabe como começar a estudar para ciência da natureza? Não sabe por onde começar a estudar química, biologia, física? Está um pouco perdido? Fica comigo que no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre como a prova de ciência da natureza e a prova do Enem no geral é elaborada. Como os professores relacionam os conteúdos, relacionam as disciplinas para elaborar as famosas situações problemas da prova do Enem. Esse vídeo não vai ser aquele vídeo que eu vou citar, as matérias que mais caem no Enem é ligações químicas, estequioquímica, ecologia, não é esse tipo de vídeo. A gente vai ler junto a matriz de referência do Enem. O que é a matriz de referência do Enem? A matriz de referência do Enem é um papel que está disponibilizado no site do INEP que diz como a prova é elaborada, quais são os eixos cognitivos que caem na prova, quais são as competências de cada matéria que cai na prova. E falar, baseado nessa frase, nessa competência, o Enem espera que você saiba essa matéria, essa matéria, essa matéria. Baseado nisso, o Enem espera que você relacione isso com isso. E é basicamente isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, beleza? Então vamos lá! Olá meus químicos, tudo ótimo com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao Pura Química. Eu sou o Romo e no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre como a prova do Enem é elaborada. Se você já gostou do conteúdo ou é novo por aqui, não esqueça de dar aquela curtida no vídeo e se inscrever no canal. Sendo assim, você sempre vai estar por dentro das dicas de estudo, curiosidades de química e como estudar química de uma maneira muito fácil e divertida. Beleza? Mas vamos lá para o nosso assunto do vídeo. Bom, a gente sabe que de um tempo pra cá, o Enem tem se tornado uma prova muito conteudista. Como assim conteudista? Tipo, o participante precisa de fato entender e conhecer certas matérias, certas disciplinas, porque senão, se ele só tiver uma noção bem superficial, ele não vai conseguir marcar a opção correta, ele não vai conseguir entender a prova. E além de ser conteudista, a gente sabe que a prova do Enem é uma prova, na verdade, de resistência. Porque você chega lá na escola, às vezes o ambiente não é legal da escola que você está fazendo a prova, é um ambiente às vezes desconfortável, uma cadeira desconfortável, e aí são 90 questões que, tipo, vai cansar o seu cérebro, você vai chegar numa hora, metade da prova, você já não vai estar aguentando. Então, tipo, fazer a prova, fazer provas antigas, fazer simulados, isso é de suma importância para você mandar muito bem no Enem. Mas aí, já que a prova é conteudista e, de fato, ela vai cobrar toda a matéria que você estudou durante todo o ensino médio, a gente sabe que durante todo o ensino médio a gente aprendeu muita coisa. Muita coisa, por exemplo, de química, muita coisa de biologia, muita coisa de física. E a estudar todas essas coisas de todos parece tipo, é impossível, não vai dar tempo, não vou conseguir. Então, para meio que facilitar o nosso estudo, a gente tem que saber como a prova é feita. Porque assim, sabendo como a prova é feita, eu posso mudar minha forma de estudar para dar foco maior para como a prova é feita. Porque se eu sei que a prova é do jeito X, para que eu vou ficar gastando meu tempo estudando do jeito Y, se ela não vai me cobrar o jeito Y? Então, saber como a prova é feita, fazer provas antigas, ter a experiência com a prova, com o tipo de questão, isso é fundamental. E é basicamente isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Como a prova é feita e como você deve mudar a sua maneira de estudar para se enquadrar nos moldes da prova. Beleza? Vamos lá. Pegando o documento da matriz de referência do Enem, a gente vê que o início do documento ele fala que a prova é composta por 5 eixos cognitivos. O que são esses eixos cognitivos? Eixos cognitivos é como se fossem 5 áreas do conhecimento, é como se fossem 5 capacidades que o aluno deve ter para conseguir realizar bem a prova. E quais são esses 5 eixos? O primeiro eixo ela fala que o aluno deve dominar a linguagem. Como assim dominar a linguagem? Ele deve conhecer tanto a língua portuguesa, na forma culta, como na forma coloquial. Ele deve conhecer a linguagem matemática, para mandar muito bem na prova de matemática. Ele deve conhecer uma linguagem científica, para mandar muito bem na prova de ciência da natureza. Ele deve conhecer a linguagem artística, para mandar bem na prova de humanas. Então, ou seja, o aluno precisa entender linguagens e precisa entender que a linguagem tem vários tipos de linguagem. E assim, entendendo isso e dominando esses diferentes tipos da linguagem, ele vai conseguir ir bem na prova. Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo, o Enem fala que o aluno deve compreender fenômenos. Como assim compreender fenômenos? Ele fala que a gente deve construir e aplicar os conceitos que a gente aprendeu em várias áreas, tipo conceitos que a gente aprendeu da química, conceitos que a gente aprendeu da biologia, e aí pegar esses conceitos e aplicar na nossa realidade. Conseguir fazer uma interdisciplinaridade dos conceitos. Então, tipo, tem um conceito da química, eu vou pegar o conceito da química, mas eu consigo aplicar ele numa questão da nossa sociedade que relaciona com a matéria, sei lá, de geografia, de sociologia. Então, ter uma compreensão desses conceitos e saber usar na realidade, na sociedade, é de suma importância e o Enem espera que o aluno saiba fazer isso. O terceiro eixo, ele fala que o aluno tem que enfrentar situações problemas. Como assim enfrentar situações problemas? Ele vai ter que selecionar, organizar, interpretar dados, interpretar informações de uma maneira geral e relacionar essas informações que foram dadas na prova e foram dadas para ele ao longo de toda a vida dele, saber relacionar essas informações e marcar de fato a questão correta. Então esse terceiro eixo de enfrentar situações de problemas é meio que isso. Ele pegar essa bagagem que ele teve, pegar essa bagagem também que ele está construindo no momento da prova, no enunciado da questão, e relacionar para marcar a opção correta. O quarto eixo, o Enem fala que o aluno deve construir uma argumentação.
E não é só na redação que o aluno deve construir uma argumentação para argumentar o seu ponto de vista. Não, ele deve construir uma argumentação durante todo o resto da prova. Porque é igual eu falei no item anterior, ele tem que relacionar informações e saber filtrar as informações que ele está recebendo. Não aceitar tudo, ele tem que saber criticar, tem que saber rebater. Então, relacionando as informações, além de construir um argumento na hora da redação, ele também vai construir um argumento na hora de marcar uma opção correta durante a prova. E por último, o último eixo, o Enem fala que o aluno deve elaborar propostas. Como assim elaborar propostas? Não é só na hora da redação que o participante tem que pegar e fazer uma proposta de intervenção. Não. Ele, durante a prova, também ele tem que, é igual o item anterior, ele tem que relacionar argumentos, tem que relacionar informações para fazer uma proposta que vai ajudar de forma solidária a sociedade. Só que na redação isso está de uma maneira muito mais explícita, porque o participante que vai literalmente botar a proposta dele. No restante da prova vai ser em forma de opção. Tipo, vai ter opção que vai estar contra uma proposta lógica, uma proposta que iria ao bem da sociedade. Então o Enem espera que o participante consiga identificar que aquela não é a opção correta, mas a outra opção é a opção correta, é a outra opção que faz sentido para melhorar a vida em sociedade. Beleza? Então, em resumo, esses foram os 5 eixos da matriz de referência do Enem. E aí no documento, depois ele dá a especificidade de cada prova. Aí ele fala assim, matriz de referência da prova de linguagem, matriz de referência da prova de matemática, matriz de referência da prova de humanas. No caso aqui, como o nosso foco é química, ou seja, a prova de ciência da natureza, eu vou ler junto com vocês a parte de ciência da natureza. Mas depois vocês dão uma olhada nesse documento e ver como está explícito as outras disciplinas, a matéria de matemática, português, história, geografia e tudo mais. Beleza? Aí no caso, a matriz de ciência da natureza e suas tecnologias começa da página 8 e vai até a página 10. E aí dentro dessa parte, existem meio que subtemas da matriz de referência de ciência da natureza. Existem 8 competências que o Enem também espera que o aluno, para ir bem em ciência da natureza, saiba essas 8 competências. E aí, quais são essas 8 competências? É o que eu vou ler junto contigo agora. Então vamos lá. E cada competência também tem subdivisões. E aí vamos lá na nossa primeira competência. A competência 1, ele fala o seguinte, ele fala que a gente deve compreender a ciência da natureza e as suas tecnologias como construção humana e qual é o papel dela no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Então, se você está estudando química, está estudando essas matérias, está estudando, por exemplo, uma matéria de biologia, uma matéria de física, não está conseguindo enxergar o porquê que você está estudando aquilo, para e tenta entender o porquê. Porque, tipo, você tem que entender de fato a importância daquela matéria que você está estudando. Você não tem que estudar só para estudar para passar no Enem. Não. O primeiro passo você tem que estudar para entender na sua vida, para entender na realidade. Entendendo a realidade, ir bem no Enem é uma consequência disso. Beleza? Então, o primeiro ponto para você rever como você está estudando é isso. Estude entendendo a importância daquilo que você está estudando. E aí, os subtemas dessa competência, ela fala assim, fala que o aluno deve reconhecer as propriedades e características dos fenômenos ondulatórios. Ou seja, está explicitamente falando que você deve estudar física e você deve estudar matéria de ondas de física. E aí, um outro ponto é que ela fala que a gente deve associar a solução de problemas de transporte, saúde, comunicação, com o desenvolvimento científico e tecnológico. Como assim? Como a ciência, como a biologia, química e a física promovem esse desenvolvimento tecnológico e como esse desenvolvimento tecnológico ajuda a resolver, por exemplo, problemas de comunicação. Como é que, por exemplo, às vezes devido a um avanço, a gente consegue, por exemplo, elaborar uma fibra ótica, que a fibra ótica faz com que a gente se comunique, se conecte de uma maneira muito mais rápida de um lugar a outro lugar do mundo. Aí com a química, por exemplo, eu posso desenvolver um combustível que ele tem uma eficiência muito melhor, aí faz com que, por exemplo, alimente um meio de transporte que não vai poluir muito, e aí vai nos ajudar, por exemplo, a resolver um problema de poluição ambiental que a gente tem nos grandes centros urbanos. Então é isso que esse tópico está pedindo, para você relacionar esses avanços e como ela ajuda na nossa sociedade. E aí um outro tópico, ele fala que a gente deve confrontar interpretações científicas com o senso comum. Ou seja, essas afirmações que a gente escuta no dia a dia fazem sentido? Comer manga com leite faz mal mesmo? Ou seja, conhecimentos de biologia e de química, a gente vê que isso não tem sentido algum. A gente vê que essa expressão foi criada lá antigamente para evitar com que, por exemplo, certos escravos não comessem a manga. Então, se eu não estou conseguindo parar com que o escravo coma manga, eu vou falar para ele que vai fazer mal. Então, assim, ele achando que ele vai morrer, ele vai parar de comer. Então, com os dados da ciência, a gente tem que confrontar esses ditados populares, essas coisas às vezes que a gente escuta no dia a dia, e no fundo, não faz muito sentido. E aí o último tópico da competência 1, ele fala que a gente deve avaliar propostas de intervenção ao meio ambiente. Ou seja, como essas matérias podem nos dar embasamento para formular propostas para, por exemplo, resolver um problema ambiental que eu tenho na minha cidade. Para resolver, por exemplo, um despejo de petróleo no meio do oceano. Como é que eu consigo tratar aquele petróleo e aí não afete aquela comunidade marinha, beleza? Então, com os conhecimentos da ciência da natureza, o Enem espera que você consiga fazer essas relações. Beleza? Então essa é a nossa competência 1. Aí a segunda competência, o Enem espera que o aluno identifique a presença e consiga aplicar os conceitos da ciência da natureza em vários contextos da nossa vida. Que conceitos são esses que ele exemplifica aqui? Ele fala, por exemplo, que a gente deve dimensionar circuitos
e dispositivos elétricos no nosso cotidiano. Ou seja, toda aquela matéria de eletrostática, eletrodinâmica, de eletricidade da física, o Enem vai cobrar isso na prova. E aí, imagina que é tipo assim, o que é um ampere, o que é uma corrente elétrica? Não. Ele quer que você identifique esses conceitos na realidade do seu cotidiano. Ele fala que você, por exemplo, deve compreender manuais de instalações, utilizações de aparelho. Então, por exemplo, tem uma tomada em casa e minha tomada só aceita 10 amperes e eu quero botar um Benjamin e aí conectar 1000 aparelhos lá nessa tomada. Eu posso fazer isso? Não. Com conhecimento de física, eu sei que vai dar merda lá naquela tomada, que ela não vai suportar toda aquela carga. Então, por exemplo, como é que eu conseguiria medir se meu aparelho aguenta na tomada ou não? Ou seja, com esse conhecimento de física, você vai ter essa resposta. Aí ele fala que, por exemplo, a gente deve ter noções de quais são os parâmetros e os critérios de controle de qualidade que tem, por exemplo, numa fábrica para liberar um produto. Por que, por exemplo, aquele produto chega na nossa casa? Ele passou por um controle de qualidade? Ele estava literalmente apto para o uso? Ele está literalmente apto para o nosso consumo? Qual é o impacto, por exemplo, se eu comer algo que está fora da validade? Como é que aquela validade foi estipulada para aquele produto? Um outro exemplo também, o Enem espera que você consiga, por exemplo, ler um rótulo de um alimento. Ver quantas calorias aquele alimento poderia te dar, ver se é um alimento gorduroso, ver se é um alimento que é saudável para você. Então, todas essas coisas, de acordo com essa competência, o Enem espera que você saiba. Então, vamos lá para a nossa terceira competência. Bom, a nossa terceira competência, o Enem fala que o estudante deve associar como é que essas 3 disciplinas ajudam tanto a conservar o meio ambiente, como também ajudam a distribuir o meio ambiente. Então, essa competência é uma competência bem ambiental mesmo. É uma competência de como essas 3 disciplinas podem se unir para resolver problemas ambientais. E aí, os exemplos, a gente deve interpretar etapas de processo de obtenção, transformações ou reciclagem de matérias-primas, considerando os processos biológicos, físicos e químicos. Ou seja, eu tenho que entender, por exemplo, o que são os fenômenos de reciclagem. Eu tenho que entender, por exemplo, os princípios dos 3R, de reutilizar, reduzir, reciclar. É mais barato e melhor para o meio ambiente eu reciclar uma latinha de alumínio do refrigerante ou eu extrair o alumínio lá da bauxita através da mineração, refinamento e tudo mais. Qual dos dois é mais vantajoso para o meio ambiente? É claro que a reciclagem é muito mais vantajosa. Então ela espera que o estudante consiga fazer essas relações. Um outro ponto também é que ela fala que o aluno deve compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos. Que ciclos são esses? É aquele ciclo da água, aquele ciclo do carbono, aquele ciclo do nitrogênio. E quais os problemas ambientais ou quais fenômenos que podem impactar, por exemplo, esses ciclos? A gente sabe, por exemplo, um desmatamento vai, por exemplo, impactar o ciclo do carbono. A gente sabe, por exemplo, uma eutrofização de um corpo d'água ali pode impactar o ciclo do nitrogênio. A gente sabe, tipo, uma poluição demasiada nos rios e tudo mais vai impactar o ciclo da água. Então, o Enem espera que você estude esses ciclos e saiba entender quais fenômenos, quais fatores podem influenciá-los. Um outro ponto também que o Enem espera é que você consiga analisar os problemas ambientais que a gente passa. Então, tipo, problemas ambientais é uma coisa que sempre vai cair na prova. Então, você tem que estudar muito problemas ambientais. Mas não é estudar, tipo, o que é aquecimento global? O que é chuva ácida? Não. O que causa esses problemas ambientais? Como essas matérias podem propor soluções para acabar com esse problema ambiental, ou como essa matéria ajuda a intensificar esse problema ambiental, entendeu? Então é dessa maneira que você tem que estudar. E aí um outro ponto que também fala aqui é que a gente deve avaliar esses impactos ambientais avaliando também os interesses contraditórios por trás de certos impactos ambientais, por trás de certos desastres ambientais. Por exemplo, por que aconteceu aquele desastre de Mariana? Por que aconteceu, por exemplo, aquele desastre da Vale? Por quê? Porque tinha um interesse financeiro por trás, porque tinha um interesse financeiro em não se preocupar com o meio ambiente, porque era mais barato não se preocupar, e por isso aconteceu o desastre. Então o Enem espera que o aluno consiga fazer essas relações. E aí o último tópico desse tema ambiental é que o Enem também espera que o aluno conheça os benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia. O que é biotecnologia? Biotecnologia é a ciência que vai lidar com seres geneticamente modificados, ou seja, eu vou mudar o gene de certas coisas. Então qual é o benefício, por exemplo, de eu ter um alimento transgênico? Então é isso que o Enem também espera que você saiba. Beleza? Então vamos lá para a nossa quarta competência. Na nossa quarta competência, o Enem espera que o aluno compreenda as interações entre o organismo e o meio ambiente, principalmente aquelas relacionadas à saúde humana. Então, ou seja, relação entre o organismo e o ambiente, o que lembra a gente? Lembra a gente de ecologia. Como ele está falando, por exemplo, relacionado à saúde humana, o que lembra a gente? As doenças que a gente tem. Por exemplo, a gente está passando por uma pandemia. Como é que a gente, os seres humanos, proporcionou para que essa doença chegasse ao nível que ela chegou, ao ponto de afetar o mundo todo? Como é que, por exemplo, certos animais podem causar doença para a gente? Como é que certos micro-organismos, bactérias, vírus, protozoários causam determinadas doenças para a gente? Então, entender, por exemplo, essas noções também de microbiologia é muito importante. Beleza? Um outro exemplo também que ele fala é que a gente deve reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manutenção de características. Ou seja, você tem que saber genética na veia. Genética é uma coisa que sempre cai na prova de ciências da natureza. Um outro ponto também que ele fala aqui é que a gente deve identificar padrões e fenômenos de processos vitais do nosso organismo.
Ou seja, como é que funciona o nosso sistema de defesa, como é que funciona o nosso sistema de reprodução, ou seja, o funcionamento do nosso corpo como um todo, a gente tem que entender. Então, o funcionamento do nosso sistema respiratório, sistema reprodutor, sistema imunológico. Então, isso o Enem espera que você saiba. Ou seja, você deve estudar para entender como o nosso organismo funciona de maneira geral. E mais uma vez, não é estudar só para estudar. Ah, o estômago faz isso. Ah, não sei o que faz isso. Não, é entendendo de fato. É entendendo que, tipo, meu estômago tá isso, então se ele falhar, eu vou ter esse tipo de doença. Ah, se falhar, eu vou ter esse tipo de comportamento. Beleza? Então é assim que você tem que estudar. E por último, o último tópico dessa competência, ele fala que a gente deve compreender o papel da evolução na produção de padrões, nos processos biológicos, ou seja, você tem que estudar a evolução. Você tem que estudar a evolução dos grupos taxonômicos, ou seja, como ocorreu a evolução das espécies, como as espécies são lá dos seres aquáticos, depois se transformaram em anfíbios, como é que os anfíbios se transformaram em répteis, e assim tudo mais. Então é isso que pede para você entender e estudar essa competência 4. E aí a nossa competência 5 é que o Enem espera que você consiga entender as especificidades da ciência da natureza e aplicar em diferentes conceitos. Como assim? Ele espera que você consiga sair do mundinho ali da química, da física, da biologia e fazer relações com as outras disciplinas, com as outras matérias, ou seja, uma questão de interdisciplinaridade, mas não só também com as outras matérias, e sim com a sua vida. Ele fala que o aluno deve relacionar as informações apresentadas de diferentes formas, ou seja, vai ter um enunciado que vai ter um texto, vai ser uma tabela, um gráfico, um símbolo, e ele espera que você pegue essas informações e consiga relacionar com a ciência da natureza, entendeu? Consiga enxergar a ciência da natureza nessas informações. E aí, ele fala, por exemplo, que você deve relacionar propriedades físicas, químicas e biológicas de certos materiais e ver, de acordo com as propriedades dele, qual vai ser as finalidades do uso desse material. Ou seja, você tem que ter noções de propriedades específicas de alguns materiais, tem que ter noções do para que eu estou usando ele. E aí o último tópico da competência 5 é que ela fala que a gente deve relacionar processos, procedimentos da ciência da natureza que relacionam com o nosso cotidiano. É parecido com aquela competência 3, que a gente viu como é que a química, a física, a biologia pode ajudar o meio ambiente. Só que nesse caso, é como a química, a biologia, a física vai de fato mudar a minha vida. Entendeu? Então quando você estiver estudando, você tem que se atentar a isso. Eu estou estudando isso, mas como é que isso está na minha vida? Como é que eu consigo melhorar a minha vida estudando isso? Entendeu? Qual é o impacto disso na minha vida? E aí a gente vai para os nossos 3 últimos tópicos. Os tópicos 6, 7 e 8 são bem parecidos. O que falam esse tópico? Esses 3 tópicos, no caso, dizem especificidade de cada matéria. O 6 ele vai falar da física, o 7 ele vai falar da química e o 8 ele vai falar da biologia. E aí o tópico 6, como ele fala de física, fala tudo isso de física que a gente já falou das outras competências, ele vai falar que você tem que sim estudar as características, causas ou efeitos de movimentos de partículas, substâncias, objetos, ou seja, cinemática. Você tem que ter noções de cinemática para fazer a prova. Ele fala que você deve utilizar leis físicas ou químicas para interpretar processos naturais no contexto da termodinâmica e ou eletromagnetismo. Ou seja, ele está falando que na prova provavelmente vai ter questões de termodinâmica, vai ter questões de eletromagnetismo. Ele fala também que a gente deve compreender os fenômenos da interação entre radiação e matéria. Então a parte da física estuda essa interação entre radiação e matéria, questão de ondas eletromagnéticas e tudo mais. A prova vai esperar que você saiba e entenda disso. E aí o outro tema que ele fala é a questão da energia, que o aluno deve avaliar as possibilidades de geração de energia, o uso de energia e considerando as implicações éticas, culturais, ambientais e econômicas. Ou seja, por exemplo, eu vou construir uma usina hidrelétrica. Tá bom, eu tenho que entender como a energia é feita, mas também tenho que entender qual é o impacto, por exemplo, de eu construir uma usina hidrelétrica em determinado local. Aí indo para a competência 7, que é onde vai falar da química, ela fala que a gente deve utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais. Ou seja, ela espera que você saiba sim nomenclatura. Então, tipo, química orgânica, nomenclatura da química orgânica, você tem que saber isso na veia, porque com certeza a prova vai ter uma questão, ou vai ter uma ou mais questão de nomenclatura de compostos orgânicos, por exemplo. E não só os compostos orgânicos, compostos inorgânicos também. Mas é porque os compostos orgânicos acabam sendo que mais cai nessa questão de nomenclatura. Ela fala que você deve caracterizar materiais ou substâncias, etapas ou rendimentos na hora da sua obtenção. Ou seja, você tem que ter noções de reações químicas, você tem que saber balancear uma reação química, você tem que saber estequiometria, você tem que ter noções de como os materiais são produzidos. Por exemplo, como é que eu consigo obter ferro, como é que eu consigo ter alumínio, como é que, por exemplo, eu consigo tratar uma água, como é que é o processo de tratamento de uma água. E aí o outro tópico ela fala assim, avaliar as implicações sociais e ambientais no consumo de recursos energéticos. Ou seja, quando eu uso recursos renováveis ou não renováveis, como é feita as transformações químicas dessas substâncias? Como é que são as reações dessas substâncias? Quais os impactos ambientais dessas transformações? Aí também ela fala que a gente deve propor intervenções no meio ambiente, igual a gente já falou lá na competência 3 do meio ambiente,
ela volta aqui na parte da química e fala. Porque na verdade é na química que vai estar a resposta de como a gente vai resolver certos problemas ambientais. Então ela fala isso, você tem que saber qual o papel na química para resolver certos problemas. Por exemplo, tratamento de água. Como é que é o tratamento de água? Você tem que ter noções de como a água é tratada, de como a gente faz o tratamento de água, como é que a gente faz o tratamento de esgoto. Então tudo isso o Enem está arrematando aqui nessa parte e está falando, ó, eu espero que você saiba isso. Então na hora de estudar, não esqueça de incluir esses assuntos, beleza? E aí a nossa oitava competência vai se preocupar em falar os tópicos de biologia que ainda não foram citados. E aí ela citou o seguinte, ela fala que o participante deve associar as características adaptativas dos organismos com o seu ambiente. Ou seja, noções de ecologia, noções de biodiversidade, noções dos grupos taxonômicos, ou seja, qual é o comportamento de cada organismo, qual é o ambiente que eles vivem. E ela ainda fala aqui, especialmente os ambientes brasileiros, ou seja, ela espera que você saiba os ecossistemas brasileiros, ela espera que você tenha noção da grande diversidade que o Brasil tem de fauna e flora. Um outro tópico também que ela fala é que a gente deve interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos. Que experimentos e técnicas a gente utiliza seres vivos? Ou seja, para testar medicamentos, ou seja, às vezes a gente testa em animais, para fazer vacina, às vezes a gente pega o veneno de certos animais. Então eu espero que você tenha no conhecimento desse uso dos animais, desse uso de alguns seres vivos. E por último, o último tópico, ela espera que você avalie propostas de alcance individual ou coletivo que afetem a vida da sociedade na questão da saúde. Ou seja, como é que a biologia, como é que a disciplina biologia pode auxiliar a gente para ter uma melhor expectativa de vida, como é que a biologia, junto com a ajuda da química, vai fazer medicamentos, vai fazer vacinas para ajudar a nossa vida e ajudar a sociedade como um todo. Então esse, gente, foi o nosso último tópico da matriz de referência do Enem, e eu espero de verdade que vocês tenham conseguido compreender como o Enem é feito e como o Enem vai cobrar certas matérias. Porque, de fato, não vai estar lá no Enem o que é isso e vai ter a resposta vai ser a definição. Não. O Enem foi o que eu falei lá no início do vídeo. Ele faz questões, situações, problemas. Então você vai ter que relacionar para chegar na resposta. Às vezes você não precisa ter nenhum conhecimento tão fundo daquela matéria. Sei lá, eu estudei ecologia, mas eu não consegui estudar tudo de ecologia. Mas às vezes se você conseguir relacionar o ponto de ecologia lá na hora da prova, você consegue bem. Entendeu? Então eu sei que esse vídeo também ficou um pouquinho longo, eu esperava que ele fosse menor, mas conforme eu fui falando eu vi que já estava extenso demais. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender, não tenham ficado cansativo e qualquer dúvida, qualquer coisa... Ah, não entendi direito essa competência ainda. Ah, Romulo, eu li de novo lá no PDF e ainda continuo sem entender. Pode explicar melhor? Pode deixar aqui nos comentários, com certeza eu vou te responder. Pode também seguir a gente lá no Instagram, mandar um direct, que eu também vou ter o maior prazer em te ajudar. Então você pode ter esse tipo de comunicação comigo, beleza? Então, gente, se você realmente gostou do vídeo, não esqueça de dar aquela curtida e compartilhar com seus amigos que também vão fazer a prova do Enem esse ano e também às vezes está perdido e não sabe por onde começar a estudar ciência da natureza, beleza? Gente, nosso vídeo de hoje só termina por aqui. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.